queridos amigos, queridas amigas. Hoje eu vou falar sobre um jejum que é para calar as vozes do inimigo e ouvir somente a voz do Senhor, a voz de Deus. Vamos iniciar aqui com como são muitas vozes e qual é a voz da verdade. Vivemos cercados por vozes externas, vozes internas, emocionais e espirituais. E algumas vêm das circunstâncias, outras vêm das memórias, outras vêm do medo, outras vêm do pecado não tratado. E há também a voz do inimigo, que nunca grita verdades, apenas distorce, acusa, confunde e apressa você. O grande problema não é apenas ouvir a voz errada, mas confundir a voz do inimigo com a própria voz da nossa mente. E pior ainda, achar que Deus está em silêncio quando na verdade estamos apenas espiritualmente ruidosos demais para ouvir a Deus. O jejum entra exatamente aqui, não como um ritual religioso, mas como uma ferramenta espiritual para calar o que não vem de Deus e afinar o espírito para discernir o que vem de Deus e o que não é. E essas estratégias que o inimigo usa são ruídos. Desde o Éden, o inimigo não mudou suas estratégias. Ele não criou um novo pecado. Ele apenas criou uma nova narrativa. A serpente não disse, Deus não existe. Ela disse, foi isso mesmo que Deus disse? A voz do inimigo sempre trabalha trazendo dúvidas e acusações ou até confusões. Quando ela fala, ela mistura a verdade de Deus com as mentiras dela. Promessa com ameaça, fé com medo, e ela tenta ocupar o espaço onde deveria haver o silêncio para Deus falar. Quanto mais barulho interior, menos discernimento espiritual temos. Por isso muitas pessoas oram, mas não ouvem, leem a Bíblia, mas não discernem, buscam respostas, mas permanecem confusas. Não é a falta de Deus, é o excesso de ruído. E o jejum não muda Deus, muda quem ouve. Jejum não é greve de fome espiritual, nem barganha com Deus. Jejum é um alinhamento. É quando o corpo diminui o volume para que o espírito aumente a sensibilidade. Quando você está jejuando, você não está tentando convencer a Deus a Ele falar contigo. Você está se colocando na posição correta de silêncio, silêncio interno e silêncio externo, para ouvir a Deus. Jesus deixou isso claro quando disse que nem toda libertação acontece com palavras. Algumas só acontecem com jejum e oração. E isso significa que há níveis de opressão espiritual, emocional e mental que só são quebrados quando o seu corpo para de governar e o espírito assume o lugar e a autoridade. A carne grita e o espírito sussurra. A carne sempre grita. A carne exige, reclama, se irrita, se ofende, se apressa. E o Espírito Santo, ele não grita, ele sussurra. Ele fala de forma firme, mas suave. Ele corrige sem humilhar. Ele direciona sem confundir. Ele confronta sem destruir. Quando a carne está alimentada em excesso, não apenas de comidas, mas de redes sociais, de notícias, de opiniões, de conversas vazias e emoções descontroladas. Então o Espírito Santo fica abafado. E o jejum cria silêncio interior. E onde há silêncio, Deus fala. Onde há rendição, Deus revela. Até porque durante o jejum é exigido de você uma postura de reclusão, sem redes sociais,
sem muitas conversas, sem púlpito, sem público. Quanto mais silêncio, quanto mais deserto, quanto mais o quarto com a porta fechada, mais silêncios externos e silêncios internos também. Isso facilita falar e ouvir a voz de Deus. E como discernir a voz do inimigo? Ali é fácil. Ele sempre vai falar a palavra com mentira. E a palavra de Deus, ela vem com verdade. Ela vem exatamente como ela é. A voz do inimigo sempre carrega algumas marcas. Ela vem com pressa, ela vem com medo, ela vem com algum tipo de acusação, ela vem com algum tipo de condenação, de confusão, de desesperança. Então a voz do inimigo diz: acabou, não tem mais jeito, Deus não vai fazer, você perdeu, você não é digno. Já a voz de Deus pode até confrontar, mas sempre gera esperança, direção e arrependimento verdadeiro. Deus mostra o erro, mas também mostra o caminho. O inimigo mostra o erro e fecha a porta. Durante o jejum, o Espírito Santo começa a separar o que é pensamento seu, do que é opressão espiritual e do que é uma direção de Deus. O que antes parecia confusão começa a ficar claro. Então o jejum, ele restaura a autoridade espiritual. Quando Jesus foi levado ao deserto, o inimigo falou, mas Jesus respondeu com a palavra. Notem, sempre a palavra da verdade. O inimigo usa a palavra distorcida. E Jesus usou a palavra da verdade. Observe, o inimigo só ousou falar, porque Jesus estava em jejum, estava enfraquecido. Isso parece contraditório, mas revela uma verdade profunda. O jejum expõe as vozes que você ouve, para que elas sejam confrontadas e silenciadas pela palavra da verdade, a palavra de Deus. Após o jejum, Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo. O jejum não enfraqueceu Jesus, mas o jejum revelou quem tinha mais autoridade. O mesmo acontece conosco. Durante o jejum, pensamentos vêm, emoções afloram, memórias surgem, mas tudo isso é parte de um processo de limpeza espiritual. Quando o jejum cala o inimigo se alimenta da carne, da reação impulsiva, das palavras ditas no calor da emoção, da decisão tomada sem orações. Quando você jejua, você interrompe esse ciclo. Você não reage, você discerne. Você não responde, você ora. Você não decide, você espera. E nisso o inimigo perde espaço. Ele não sabe lidar com silêncio cheio de fé. Ele não sabe lidar com alguém que prefere esperar em Deus do que agir na ansiedade. O jejum não é a ausência de alimento, mas é a presença de Deus na sua vida. E esse silêncio, ele gera revelações. Muitos querem revelação, mas não querem o silêncio. Querem respostas de Deus, mas não querem rendição total a Deus. Querem uma direção, mas não querem negar a si mesmos. E o jejum é negar a si mesmo. O jejum, ele cria um ambiente espiritual onde Deus pode revelar o que estava oculto, curar o que estava ferido e alinhar o que estava fora do lugar. Neste ambiente, Deus fala sobre decisões, relacionamentos, caminhos, pecados ocultos, fortalezas emocionais e até livramentos que você nem imaginava que você precisava. O jejum é a voz do bom pastor. Jesus disse que suas ovelhas reconhecem sua voz.
Isso significa que ouvir Deus não é um evento raro, é um relacionamento constante. Mas relacionamento exige intimidade, e intimidade exige tempo e entrega. O jejum ele aprofunda essa intimidade. Ele não cria Deus em você. Ele remove o que estava ocupando o lugar de Deus. Quanto mais você jejua com o coração correto, mais sensível você se torna à voz do bom pastor. E quando você aprende a reconhecer a voz de Deus, você automaticamente aprende a ignorar a voz do estranho. Concluindo esse assunto, quem governa o seu interior? O grande conflito espiritual não está por fora, mas está por dentro. Quem governa os seus pensamentos? Quem dita as suas decisões? Quem interpreta as suas dores? O jejum é um convite de Deus para reorganizar o governo interior da sua vida, para que a voz do Espírito Santo seja soberana, para que o inimigo seja silenciado, para que a alma se submeta ao Espírito. E quando isto acontece, a vida entra em ordem, não porque os problemas desaparecem, mas porque Deus voltou a ser a voz mais alta dentro de você. Vamos terminar com uma oração para calar a voz do inimigo e ouvir a voz de Deus. Senhor Todo-Poderoso, eu entro agora na Tua presença, com temor e reverência, Senhor. Antes de pedir qualquer coisa, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas escolhas feitas sem te consultar, das palavras que eu disse movidas pela carne e não pelo Espírito Santo. Peço-te perdão pelos meus pecados conscientes e inconscientes, e também pelos pecados daqueles que estão debaixo da minha autoridade espiritual, Senhor. Lava-nos com o sangue de Jesus e purifica nossos corações. Pai, eu te agradeço. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada porque mesmo quando eu confundi as vozes, o Senhor nunca deixou de falar. Obrigado porque tua palavra permanece firme, porque teu Espírito é fiel e porque o Senhor não abandona os que te buscam. Em verdade, e em espírito e em verdade. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu me posiciono espiritualmente e eu declaro que toda voz que não vem de Deus seja silenciada. Toda acusação, toda mentira e todo medo e toda confusão e toda opressão espiritual, emocional e mental seja quebrada agora pelo poder do Espírito Santo. Eu rejeito a voz do inimigo e me submeto totalmente à voz de Deus. Que todo ruído interior seja calado, que toda ansiedade se curve e que toda dúvida seja dissipada pela palavra da verdade. Espírito Santo, governa os meus pensamentos, minhas emoções, minhas decisões. Fala comigo com clareza. Ajusta o que está fora do lugar em minha vida. Revela o que precisa ser tratado, Senhor. Fortalece-me para permanecer firme, obediente, sensível à tua direção. Que minha carne diminua e que teu Espírito cresça em mim. E eu termino esta oração, Senhor Deus, Senhor Jesus, te louvando. Louvo-te, Espírito Santo, porque tu és o Deus que fala, o Deus que guia, o Deus que liberta e o Deus que restaura. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti somente, hoje e para sempre.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com essa palavra e ouçam a voz de Cristo. Amém.